saudações. Estamos aqui para mais um programa Saudação, para discutir temas importantes para a sociedade. Discutir hoje o aperfeiçoamento das instituições. Com ele, meu amigo Aldenor Rebouça. Que felicidade tê-lo aqui. Bom dia, Ted. Obrigado mais uma vez. Saudações. Saudações, Ted. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre uma honra e um privilégio ocupar esse lugar e poder falar das nossas inquietações a respeito de vários temas que sempre nos assolam. Aldenor, nós temos tomado café esses dias e dialogado sobre algumas inquietações, assim como você disse, que tem a ver principalmente com o aperfeiçoamento de instituições do Estado de Direito. Tu me trouxeste uma observação interessante sobre isso, que isso trata de uma regulamentação na seara do direito internacional. Fala pra gente sobre isso. A Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas elegeu 16 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu não me recordo quantos foram, mas o de número 16, esse objetivo, trata especificamente do aperfeiçoamento das instituições. E como transformar, primeiro, dar alguma participação popular para o aperfeiçoamento, e exemplo disso são os orçamentos participativos, os conselhos tutelares, uma forma de trazer a comunidade para dentro da formação da política pública e também do modelo decisório. Tá? Esse é um argumento. Outro é que o público tenha o direito não só de fiscalizar os atos, como também de intervir na formação dos atos. Agora, nós estamos às vésperas do Carnaval e estão surgindo diversas decisões judiciais a respeito do Carnaval e dos valores que estão sendo alocados para a cultura, que seria o Carnaval, em detrimento do que seriam outras prioridades, como educação, saúde. Então, este papel do Judiciário e do Ministério Público de tutelar a política pública, de decidir como vai alocar o recurso, é algo que sempre vai gerar debate e discussão, porque vai mexer com os limites institucionais de cada função essencial ao funcionamento do Estado. A ideia originária de separação de poderes, né? Quando tu tem esse tipo de interferência, mas aí, será-se a depender do recorte da interferência, nós não estaremos exatamente naquele check and balance, né? Dos freios e contrapesos, quando tu faz uma intervenção exatamente para pôr a ordem do que deve ser o funcional, ou seja, porque de uma certa forma, a separação de poderes, embora princípio fundamental e cláusula pétrea, tu tens também sobre o mesmo poder de intervenção, e aí tu tem a ver com o originário da Constituição Federal. O que é uma Constituição? A gente sempre pensou que modernamente precisaria de 3 elementos para tu ter uma Constituição: direitos fundamentais, teoria do Estado e essa separação de poderes. O grande interessante disso, que o último a ser acrescentado nessa seara do que é uma Constituição, são os direitos fundamentais. Mas, pela predominância institucional que a gente tem visto, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, Primeira e depois Segunda Guerra Mundial, tu tem uma supervalorização disso que se chamou de direitos fundamentais com relação aos outros elementos básicos constitucional. Talvez essa justificativa tenha a ver com isso. Quando tu, por exemplo, tem um poder executivo, porque originariamente é o poder executivo que deve decidir onde gastar o dinheiro, porque a função administrativa é essa, e aí tu tem o poder judiciário intervindo nessas decisões. Aldenor, eu queria te ouvir sobre isso. De uma certa forma, em primeiro plano, tu entende que a população, através do Poder Judiciário, ou o Poder Judiciário, tem competência dentro desta ideia de separação de poderes para fazer intervenções?
Primeiro que eu entendo que as ações populares, os requerimentos estão aí à disposição e devem ser utilizados. O que eu ainda tenho alguma reserva para concordar é com a intervenção repressiva, por exemplo, do Poder Judiciário. Então, é quando ele diz, suspendo o evento. Entendi. E, então, essa é uma decisão, em regra, monocrática. Sim, porque normalmente é isso é de liminar. Isso é de eliminar. O recurso também... Ou de primeiro grau, porque normalmente ações populares têm competência na justiça de primeiro grau. No segundo grau também, geralmente, é uma liminar. E no STJ é uma suspensão que também é julgada pela presidência. Isso. Então, todo o modelo recursal, de que o recurso serve para corrigir, e o modelo colegiado da decisão de segundo grau é todo violado. Sim. Para se obter Então, eu ainda creio que nesses casos, na verdade, nós temos que responsabilizar o agente público. A posterior. A posteriori. Por quê? Para sinalizar para os vindouros, para os próximos prefeitos, governadores, o que seja, que aquele tipo de ato já foi declarado ilícito. E que agora, como ele tem ciência de que é ilícito... Mas aí tu teria um problema. Eu vou te falar qual seria o problema com relação a essa tua observação, Aldenor. Porque normalmente o agente passivo não é o ente federado. Sim. E aí o cara faz isso com todas as ações, as demandas que ele sofre. O que é que ele faz? Como ele vai ser... Ele exerce o mandato 4 anos. Sim. E ele fica protelando essa discussão, essa indenização, e no final a responsabilidade econômica, se houver, vai cair sobre o ente estatal federado, no caso o município, o estado, ou até a União Federal, a depender do caso, e não sobre ele, a pessoa, o agente público, que teve aquela, que bancou aquela ideia, que bancou aquela... Eu não tenho essa visão, porque o que tem acontecido é o Ministério Público fazer a recomendação e os gestores públicos descumprirem. Tem acontecido também. Entendeu? Então... Agora, recentemente, no estado do Maranhão, tem casos desse tipo. Isso. Então, quer dizer, ele não fez já sem nenhum aviso. Ele já fez sabendo que havia um questionamento da legitimidade do ato. Então, eu acho que o alargamento da possibilidade de responsabilização do agente público a posteriori... Aí sim. Aí tu começa... É mais democrático. Por quê? Porque coloca o risco no poder decisório do agente público de enfrentar. Sim. Aí tudo bem. Tudo bem. Aí sim. Aí tu teria que ter uma responsabilidade aí regressiva com esse agente público. O modelo judicial serviria não como um instrumento repressor. Isso aí tu está trazendo essa discussão do direito penal, né? Tu está querendo a prevenção. O teu parâmetro é prevenção, né? Claro. O teu parâmetro é prevenção para isso. É claro. Eu acho que a repressão, mesmo que parcial, concordando contigo, ela é mais eficaz. Eu acho que ela é necessária, eu digo. Necessária. Porque senão tu tem um problema. Até porque, vamos lá, vamos fazer o histórico. Todo ano a gente tem os mesmos problemas com relação a isso. Claro, e temos um Ministério Público que, em lugar de ajuizar as ações civis públicas para dizer que o recurso do Estado e do município não deve ser destinado a isso, não pode sair do Estado ou do município, que se ele pode gastar, também é uma discussão importante, desde que seja com o artista local. Aí sim tu está fazendo incentivo à cultura. Aí você está incentivando a cultura. Então, mais do que o gasto, o que eu observo é um desvio de finalidade. Tu já está trazendo para uma outra discussão, entendi. Tu está entendendo que, embora tu faça o investimento, porque tu tem que fazer esse investimento, ele não deve ser vultuoso, então aí tu requer uma intervenção parcial, mas nesse sentido tu acha que esse investimento, mesmo vultuoso, tem que se dar dentro de artistas locais. Eu até aceito, digo, rapaz... Eu vou deixar ao poder discricionário, ele dizia o volume de recurso,
mas ele tem que contratar dentro do Maranhão. Entendi. No caso. Tem que contratar dentro do Maranhão ou dentro de São Luís. Fora isso, e eu estou falando de desvio de finalidade quer dizer, da origem da verba, da finalidade da verba, que é para incentivar a cultura. Lógico, obviamente que é a cultura local. Sim. Ninguém vai presumir que o dinheiro da prefeitura vá para a ALOC. O caso do ALOC é ainda mais exótico, digamos assim, porque música eletrônica nunca fez parte da tradição carnavalesca. Sim. É um gênero musical alienígena ao tipo de festividade, e eu realmente não consigo entender por que nenhum promotor, nem o Procurador-Geral de Justiça, ajuizou ações civis públicas contra o Carnaval do Estado do Maranhão e da Prefeitura de São Luís, pelo menos. Graças a Deus, nós tivemos alguns promotores valorosos no interior, em alguns municípios, que fizeram e saíram algumas decisões. Mas vamos lá. Tu já deste o insight no começo da tua fala. Se o Ministério Público assim não age, por ação civil pública, tu tens ainda maneiras de fazer esse tipo de controle? Sim, porque a Constituição, graças a Deus, nos garante a ação popular. Pronto. E é garantia fundamental. Então, qualquer cidadão que sentir que o ato é lesivo à moralidade ou ao patrimônio público, ao erário, ele pode ajuizar. Agora eu vou fazer uma alusão ao nosso querido Moreira Serra. No geral, as ações civis públicas, elas são de CNPJ. Não é verdade? Sim, é. Elas são de CNPJ. E ele tem uma fala interessante que ele diz assim, eu já vi ele comentando isso algumas vezes, ele disse assim, olha, determinadas pessoas ou ações, para que fique mais amplo, não precisa de um CNPJ para agir. Né? Ele tem essa fala, né? Não precisa de um CNPJ para agir. Então, talvez um título de eleitor seria suficiente, né? O título de eleitor e uma OAB. E uma OAB, o título de eleitor. São suficientes. É verdade. Eldenor, vamos afastar um pouquinho dessa temática, a gente já trabalhou um pouco essa ideia. Eu quero chegar num outro parâmetro que tem a ver com o ingresso público, ao serviço público, ao cargo de desembargador do Estado. E aí, eu quero falar, não primeiro da OAB, a gente vai já entrar para tentar falar um pedacinho sobre essa discussão, mas eu quero falar sobre o ingresso através também do 5º Constitucional, mas via Ministério Público. E aí tu tens uma indagação interessante sobre essa matéria, e eu vou deixar que tu fale sobre essa regulamentação recente e a aplicação dela em outros casos, que essa é exatamente a ideia inicial do programa, é a gente fazer, então, essa adaptação, essa conformação, esse melhoramento das instituições. Então, partindo desse pressuposto, tu tens uma proposição interessante, eu queria te ouvir sobre ela. Fica à vontade. Eu tenho feito algumas indagações e colocado algumas indagações em formas de requerimentos, de petições. Eu tenho postulado junto aos poderes públicos, né? Sim. No Poder Judiciário, no Tribunal de Justiça. E agora chegou a vez do Ministério Público, porque até a vaga anterior não existia uma regulamentação do Conselho Nacional do Ministério Público a respeito das promoções e remoções pelo critério de merecimento. E essa discussão é a partir do órgão de cúpula administrativa do Ministério Público. E cabe exatamente como uma luva ao caso, né? Então, veja, a estrutura do Ministério Público, a lei orgânica, tanto nacional quanto estadual, elas são da década de 90. Sim. Então, nós temos 30 anos aí, pelo menos, de desajuste do desenvolvimento do direito e da forma
como os direitos que as pessoas podem exercer seus direitos políticos de participação, não só através do voto, mas também de influenciar nos destinos das instituições. Então, essa é a primeira vaga, surgida depois dessa regulamentação, e me gerou a seguinte questão. Espera aí, será que é mais fácil entrar na lista sextupla do Ministério Público para ser desembargador do que ser promovido ou removido por merecimento? Mas por que essa observação? Por quê? Qual é o parâmetro da tua observação? É o seguinte. Tu parte de qual pressuposto para chegar a essa conclusão? Eu não... Porque assim, é contraditória essa tua colocação aí. Quer dizer, então, para tu fazer uma ascensão na tua carreira institucional, tu tem uma facilitação muito maior do que para tu ingressar aos quadros do Poder Judiciário via quinto constitucional. Teoricamente, tu teria o oposto. Tem que ser mais difícil entrar no tribunal do que produzir a sua ascensão institucional. Exatamente. Mas me explica qual é o parâmetro que te leva a pensar assim. É o seguinte, até o modelo anterior, a votação era fechada. E faz toda a diferença. Fechada, a sessão não era pública, sim, não é pública, a votação não é aberta, e o mais importante, não é fundamentada. Então, quer dizer, botar num papelzinho 6 nomes e botar na urna e vamos ver quem... Convenhamos que isto não pode prevalecer já em 2024. Ninguém pode mais aceitar que um agente público, ao eleger um próximo agente político, porque os desembargadores são considerados agentes políticos, não decline as razões objetivas de fazê-lo. Tu entende que o Ministério Público tem que fazer esse crivo interno? Eles têm que fazer. Não, eles não têm, não. O tribunal teria que fazer isso depois? O tribunal faz isso com os seus. Faz com os seus. Nós assistimos agora... O AB fez isso. Tu entende que naquele caso da sabatina, tu tens um crivo a ser discutido ali? Não, porque ninguém aferiu nota. Não há critérios. Assim. Não houve. Critérios. Era puramente subjetivo. Aquilo foi um faz de conta. Entendi. Se você assistir a sessão do tribunal, você vê... No tribunal há. Você vê cada desembargador dizendo, produtividade eu dou tantos pontos. Nota tanto. É verdade. Então, isso é verdade. Pode haver uma certa margem discricionária, claro, mas você consegue tabular e ver quais são as notas e enxergar o resultado, como foi a formação da vontade. Sim, uma razão de decidir. Tu tem uma fundamentação. E o Ministério Público, por ser função de carreira pública, deveria também respeitar. Mais ainda. Exatamente. Porque ele, como tutor da ordem jurídica, ele, mais que ninguém, tem que ser fiscalizado. Claro. Por que não? E vamos lá. O Ministério Público é o grande órgão fiscalizador. Essa é a função constitucional que está lá. De fato, eu já tenho algumas... Essa pergunta é indagativa, porque é aquela discussão bem antiga que diz assim, quem fiscalizará os fiscalizadores? Pronto, Mais uma vez, o Estado de Direito te permite, através do título de eleitor, do CPF e da OAB. Eu estou tentando convencer, pelo menos, a OAB a fazer um termo de cooperação técnica para que nós possamos fazer a auditoria, ou ter o direito de auditar os sistemas de coleta de provas. Importante. Nós nunca sabemos, eu nunca tenho certeza se o Ministério Público botou tudo. Por quê? Porque eu não tenho como auditar. Exato. Essa discussão já houve no Brasil, né? Quando se criou lá antes da emenda 45, quando se criou os 2 órgãos fiscalizatórios, foi o CNMP e o Conselho Nacional de Justiça. O problema é que o Supremo Tribunal Federal, isso a gente conhece a matéria, não é matéria para esse programa, deturpou a ideia originária. O Supremo deturpa a ideia originária e aí volta novamente a se fechar aquela coisa que se chamava naquele momento, que se usava essa expressão, que era caixa preta. Se falava do Judiciário, mas também do Ministério Público. Essa tua indagação é importante. Mas, Adonel, eu quero te ouvir agora,
Já falando um pouco ainda sobre quinto constitucional, sobre a questão da normativa do quinto constitucional para o ingresso de advogados. Na ordem, uma das indagações primárias, eu quero que tu comece, é sobre exatamente essa catalogação. Vamos lá. A gente tem uma espécie de catalogação valorando ou marcando a fundamentação do voto para o juiz ingressar ao tribunal enquanto desembargador. Tu estás requerendo uma discussão para que o Ministério Público também tenha uma espécie de catalogação para que haja fundamentação da indicação, para que vá aos melhores, né? E essa é a ideia do Estado, para que vá aos melhores, ou pelo menos se fundamente, seja um fundamento mais risível. E no caso da Ordem dos Advogados do Brasil, como fazer isso? Percebe? Porque aí tu não pode permitir que haja uma interferência dos outros poderes com relação a esse órgão institucional. Bom, eu estou mais confortável para fazer essa defesa dentro do Ministério Público. Por quê? Porque tanto no Poder Judiciário já há a normatização. E no Ministério Público, para as promoções e remoções por merecimento, também já existe a regulamentação. Tu já tem uma regulamentação. Então eu não estou inventando. Não está. Eu só estou dizendo é que este critério, que você mesmo já adotou, isso, tem que valer também para a lista sextupla. Perfeito. É apenas isso. Então, quer dizer, eu não entendo que esse pedido seja uma invasão. Não é. É. Regulamentar o poder do Ministério Público. Não é. O poder, ele já assumiu isso, já está praticando isto, e foi o Conselho Nacional que disse isto, então. É regulamentação própria. Então, não se trata, vamos dizer, de intervenção cidadã ou de outro poder ou de outra. Sobre, tem mais a ver com moralidade, eu acho. Sobre a moralidade e legalidade, em última instância, né? Sabes o que me chamou mais atenção é que quando eu fui estudar, eu descobri que são só 7 procuradores de justiça que vão decidir. Nós temos 34. Esse pessoal não é... Esses 34 não são nem consultados. Não, porque na Lei Orgânica Nacional e na Lei Orgânica do Ministério Público Local diz que é só o Conselho Superior. Entendi. Então é uma panela de 7 burocratas, porque eles estão lá eleitos para funções administrativas. Sim. E vão escolher 6 pessoas que merecem. E você não sabe como. Qual é o critério? Se é porque é amigo, se estudou no colégio, se é parente. Você não sabe. Mas vamos falar da OAB agora. Entra agora, trazendo essa discussão para o ingresso A OAB vai chegar em último lugar nisto, porque fez a consulta, que eu achei fantástica a iniciativa da consulta, embora tenham executado a ideia de forma atabalhoada e gerado... Mas, na minha cabeça, isso faz parte... essas primeiras experiências. Faz parte a do ideia início. Não aperfeiçoar a ideia, não é essa? Faz parte do início. Faz parte do início. Concordo. Eu concordo. Mas isto nunca foi discutido na OAB. Não vai ser discutido no Conselho Federal. Não vai. Pelos próximos anos. Por quê? Porque a verdade é que sempre houve uma concentração de poder decisório no Conselho, a ponto em que antigamente as campanhas eram realizadas nos escritórios de cada conselheiro. O candidato ia lá, pedia voto no escritório de cada conselheiro. Sabe o que me incomoda nessa forma de indicação, nesse formato, e não só no teórico, mas no prático, é que normalmente as indicações são direcionadas a pessoas que não são advogados militantes, que não têm experiência da advocacia. No geral, isso é um retrato. Eu não estou criando nenhuma discussão teórica. Eu estou apenas fazendo o retrato. A gente só precisa, para tu entender isso que eu estou te falando, tu só precisa pegar os últimos que foram indicados, ou todos que foram indicados, eu nem estou falando só de Maranhão, estou falando de uma maneira geral no Brasil, os últimos que foram indicados a desembargador pelo Quinto Constitucional no Brasil, 90% deles são lobistas e não advogados. E eu tenho uma resistência contra isso, porque tem a ver com representatividade. Quando o cara senta na cadeira e ele passa a ser juiz, e aí ele não tem aquela memória afetiva da advocacia, tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Porque ele não sabe o que é isso.
Ele não sabe, ele não quer advogado, ele não que nem eu, por exemplo, que fiquei até 4 horas da manhã fazendo uma ação, que inclusive nós estamos fazendo essa ação juntos. Eu fiz a minha parte, eu te entrego agora, já te entreguei para tu fazer a tua parte. Então assim, nós somos advogados, mas o problema é um representante da advocacia na OAB que não advoga, pô. Ele é lobista. Bom, vamos lá. Eu nunca me vi no tribunal porque eu não tenho vocação judicante. Eu sei que eu seria um péssimo magistrado. Quando eu propus, eu propus que lá pelo menos na consulta pública, servisse de critério de desempate, algo do tipo. Título, eu lembro. Tempo de inscrição, tempo ininterrupto de inscrição, porque eu quero assim, docência superior, produção acadêmica. Por quê? Porque eu entendo que o quinto tem que ter um caráter expansivo. Preparo. Ele não serve apenas para a função judicante. Sim. É preciso que o aluno do curso de Direito diga assim, rapaz, se eu quiser entrar pelo quinto, que nem aquele cara ali, eu vou ter que ser doutor. O quinto... Eu tenho minhas ressalvas. A gente precisaria de mais tempo para falar, mas eu tenho minhas ressalvas. O quinto tudo tem que ter uma função social. Nós já estamos esgotando o nosso tempo. Eu quero mais um tema que eu quero te em 40 segundos. Mais um tema. Nós estamos falando de aperfeiçoamento das instituições, aperfeiçoamento do Tribunal de Contas. Esses indicados aos tribunais de contas. Porque nós estamos falando de indicados externos da sociedade, ou internos, no caso do Poder Judiciário, a desembargador, o juiz, aí tu tem um critério, o Ministério Público nós estamos discutindo o critério, tu tem a advocacia que também estamos a discutir, ainda iremos discutir, e para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas ainda funciona no tempo do Império. Na verdade... Não teria que ter um critério? Não, além do critério, eu estou questionando, não tem, acho que foi ano passado, as contas foram aprovadas, finalmente as contas de Tadeu Palácio, João Castelo... João Castelo já morreu, cara. Que efetividade... Nenhuma. Que efetividade um tribunal desse não dá? A gente precisa... na verdade, eu preciso chamar um conselheiro do Tribunal de Contas para vir discutir aqui conosco, doutor Ivânio Rodrigues. Nós reclamamos tanto da celeridade do judiciário e o maior defensor de improbidade do país é o TCE. Simplesmente por não julgar a tempo. É verdade. Vamos lá. Nosso tempo está se esvaindo, na verdade já se esvaiu. Eu queria te deixar aí 20 segundos para tu te despedir do nosso público, nossos telespectadores. Meu amigo, eu acho que nós vamos ter que conversar mais vezes, porque as minhas indagações não param e eu não deixo de escrever e protocolar. Eu vou brincar de protocolar aí contigo algumas coisas. Será muito bem-vindo. Que bom que eu não estou só mais. Vamos lá, se despeça aí, manda um abraço aí para seus amigos, para seu pai. Eu vou ser bem criança mesmo, vou mandar um beijo pro papai. Pronto. Tá lá, vai me assistir e ele é tudo para mim. É isso aí. Então, um abraço para o senhor Aldenor. Esse programa é em homenagem a você, meu irmão. A felicidade é ter produzido esta figura importante do Estado. Eu sempre digo que se Aldenor não estivesse aqui, ou não estiver em algum momento, decidir passar uma temporada com o pai, não quiser passar um tempo fora, tem que ter um outro Aldenor aqui para fazer, né, para exercer essas funções institucionais do aperfeiçoamento do Estado. Mandar um abraço para o meu querido amigo Moreira Serra e a minha princesa, Ivânio Rodrigues, e dizer que você deve nos acompanhar nas redes sociais. Acompanhe o programa Saudações, a extensão do programa Saudações. O programa Saudações hoje tem saudações com Ted Anderson, saudações com Moreira Serra e saudações mulher com a professora advogada Ivânio Rodrigues. Então acompanhe que você aprenderá e terá ideias importantes sobre as discussões do Estado, as discussões do direito. Mande suas informações, directs e etc. E mais uma vez eu concluindo esse programa. Muito obrigado, meu amigo Aldenor. E até a próxima. Tchau!